Abra a tua Bíblia, se você puder, no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Pensa numa água boa. Mateus 16, 5 ao 11. Olha só, a versão que está aqui é a Revista e Corrigida, ao meio da Revista e Corrigida. É a mesma que eu uso aqui. E diz assim: e passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. O versículo 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 7. E eles muda a tradução para NVI, porque eu acho que vai ficar legal. Volta para o versículo inicial e vamos ler na versão NVI. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Ficou mais fácil de entender agora, sim ou não? Tá certo? E aí Jesus lhe disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Ciente da discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de 4 cestos vocês recolheram? Versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram, sobraram? Último versículo. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Coloca para mim também Marcos capítulo 8, verso 14. É importante isso que eu vou ler. É o mesmo texto, só que uma visão agora de Marcos. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Então tinha pão no barco, sim ou não? Quantos pão tinha no barco? 1 pão. Aí eu comecei a pensar um pouquinho nisso. Esse texto me veio na reunião de pastores, do Conselho de Pastores de Bauru. E a gente começa a imaginar uma cena agora. Todos os discípulos dentro do barco, junto com Jesus dentro do barco, e ele estava conversando entre si que eles tinham esquecido o pão. Esquecemos de pegar pão, hein, cara? Você devia ter pego, você que estava com aquele cesto lá. Aí começou essas conversas, essas preocupações. Mas eles esqueceram do pão. Mas aquele que fez o pão multiplicar estava com eles. Que adiantava ter aqueles pães que eles tinham se não tinha quem multiplicasse para atender a necessidade da multidão? Não adiantava. Então tinha que ter pelo menos um pão, e eles tinham. O que faltava então? Nada, porque Jesus já estava no barco. Jesus ali estava dentro do barco, e Jesus lembrou eles: lembra da multidão que comeram, eles foram alimentaram, e agora estão com falta de comida. Quando você começa a imaginar, é a mesma coisa de você passar fome com uma cozinheira, aquela pessoa que sabe cozinhar dentro de casa com todos os ingredientes lá. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Se chegar num lugar lá e tiver alguma coisa, eu não passo fome. Eu faço um arroz, eu faço feijão, eu faço um tataxi, frito um peixe, eu frito uma carne, eu destrincho um frango. Irmão, morrer de fome não vou. Eu dou um jeito, você dá um jeito. Mas os discípulos ali esqueceram disso, olhando para Jesus e falando assim: estamos fritos, não temos o que comer. Tinha um pão e tinha o Jesus. O que faltava? Alguém lembrar que Jesus estava no barco. Alguém lembrar que o Senhor estava ali. Parece absurdo o que eu vou falar para você, mas às vezes não acontece isso com a gente. Quantas vezes Deus já te abençoou? Quantas vezes Deus já fez milagre na tua vida?
Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas coisas você falou assim, olha, isso foi Deus. Só pode ter sido Deus. E aí, quando a gente encontra uma dificuldade, a gente tem Deus na nossa vida. A gente tem Deus dentro de nós. E às vezes, a gente lembra dos fariseus. O fermento são os fariseus. O fermento, os fariseus, são aquelas pessoas que às vezes acaba convencendo a gente que a gente não pode todas as coisas. Mas o Senhor fala que Ele que pode. Nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Se eu perguntar para você, quem já teve milagre, quem teve alguma coisa para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez? Tenho certeza que todos nós vamos levantar a mão. Mas no momento de dificuldade, a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez. Por quê? Porque a gente começa a olhar para o problema. E ali estavam os discípulos, no barco, atravessando o lago do outro lado, com Jesus ali junto com eles, um pão ali. O que eles tinham que fazer? Qual é o conselho agora que você daria para os discípulos? Citou 2 vezes que Deus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. A menor quantidade que Ele alimentou foi 4.000 pessoas, sem contar mulheres, crianças e idosos. Ele alimentou com 5, 7 pães. Alimentou tudo isso. Agora, o que Ele poderia fazer com um pão ali? E o próprio Senhor Jesus falou para eles, olha, não vamos despedir a multidão está com fome. No versículo 15, eu acho que no versículo 15. Não vamos despedir eles, não, vamos dar de comida. E os discípulos falaram assim, como? Como que nós vamos dar de comida para eles? Nós não temos nada. Jesus estava colocando eles numa situação difícil. Da mesma forma que às vezes o Senhor permite algumas situações difíceis na nossa vida, para saber qual vai ser a nossa reação. Quando falta alguma coisa na sua vida, seja a saúde, seja uma saída, seja um problema, quando o problema chega, o que você faz? O que nós fazemos? Abandonamos tudo? Ou lembramos de tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida? E eu vou responder por muitos. Às vezes a gente abandona tudo, como se o Senhor não fosse capaz de resolver o problema ou a situação que a gente está vivendo. Por quê? O maior problema, você sabe qual é o maior problema que uma pessoa pode ter? O maior problema que a pessoa pode ter é a dela. Porque quando o problema é dos outros, não há problema nenhum. Mas quando o problema é da gente, que a gente tem que tomar uma decisão, e uma decisão assertiva, uma decisão que vai mudar não a nossa vida, mas estimular a fé, a coragem, o desejo dessa pessoa conhecer a Cristo, aí a gente acaba falhando. Os discípulos estavam vivendo isso. Os discípulos, diferente de nós, eles estavam com Jesus dentro do barco. E aonde está Jesus em nossa vida? Onde está Deus em nossa vida? Aqui dentro. Nós somos templo, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. Bateu desespero nos discípulos. O que nós vamos fazer? E eles estavam falando, vai faltar comida. Mas o Senhor que multiplicou pães e peixes estava ali. Quando o natural ocupa lugar do espiritual, a coisa natural estava expulsando o espiritual. Eles tinham visto milagres, multiplicação vindo da vida de Jesus, na presença deles. Eles mesmos ajudavam a distribuir os pães, eles mesmos recolhiam o que sobrou, eles mesmos sabiam a quantidade que tinha sobrado, a quantidade de cestos. Mas mesmo assim, eles estavam questionando a situação que eles estavam vivendo. Mesmo assim, Jesus pergunta, vocês ainda não entenderam? E essa pergunta veio para mim, de verdade, irmãos. A gente não entendeu. Às vezes, a gente tem lenha, a gente tem tudo na nossa mão, mas às vezes a gente não tem coragem de riscar o fósforo para acender tudo isso. A gente pensa na perda do fósforo,
E se não pegar fogo? Irmãos, tem alguma coisa que vai ter que se arriscar. Tem alguma coisa que você vai ter que fazer. Que adianta ter todos os elementos, mas você não ter coragem de riscar o fósforo. Você tem tudo, está em cima do fogão, mas você não quer riscar o fósforo para acender aquela boca do fogão. O que você precisa é acender uma das bocas do fogão, porque a outra vai ser acendida com aquela que está acesa. Então precisa começar, dar o primeiro passo. Você já tem todos os ingredientes dentro de você. Você já tem a presença de Deus. Você já teve experiências com o Senhor. Coisas lindas, maravilhosas já aconteceram. Às vezes tem muitas orações que Deus já nos respondeu, mas agora nós estamos travados, parados em um problema que é novo. Tem um hino que eu não me ouso cantar. Quando algo novo acontece, e aí vai. Irmão, quando acontece alguma coisa nova, é porque Deus quer nos dar uma experiência diferente daquelas que nós já vivemos. Mas às vezes a gente não quer arriscar. A gente olha para a vida de Pedro. Pedro falou assim para Jesus: se é o Senhor, me chama. De verdade, Jesus chamou ele. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o risco que Pedro tinha de afundar? Na visão de Pedro, ele já tinha andado por sobre a água alguma vez? Pedro não tinha. Aquilo era novo. Mas ele foi chamado, impulsionado, confiou em Jesus. Você tem confiado em Jesus? Você tem confiado no que o Senhor tem dito, falado para você? Então faz como Pedro. Dá o passo. Risca o fósforo. Tenha novas experiências com o Senhor. Tenha novas experiências com Deus. O problema não era a falta de pão que os discípulos estavam vivendo. O problema não era a falta de pão. Era a falta de memória espiritual daquilo que o Senhor já tinha feito. E nós temos esse problema de esquecer o que Deus já fez, de esquecer a experiência que já tivemos. Parece que eu estou falando para você, né? Mas eu estou diante do espelho, eu estou falando para mim. Quem está aqui não é o Superman. Quem está aqui não é um super-herói. Quem está aqui é enfrentar lutas que você às vezes nem imagina que eu estou enfrentando. Mas eu preciso confiar. Eu preciso continuar caminhando. O mar está fechado ainda, o mar vermelho está fechado. Mas eu preciso me libertar, eu preciso sair do lugar. Mas se o povo não caminhasse, o mar não ia se abrir, porque o próprio Senhor falou para Moisés, falou assim: diga ao povo que marche. E o povo começou a arrumar as coisas, começou ali a pegar os seus cacarecos, juntar animais, as crianças. O Senhor mandou a gente andar, e eles começaram a andar em direção ao mar. Nós precisamos começar. Mas deixa eu falar um negócio para você. Tem pessoas que nunca vai começar. Você acha que essa pessoa vai ter experiências novas com Deus? Não vai. Essas pessoas que não vai dar o passo, não enfrentam o novo, não enfrentam a dificuldade que está aparecendo, essas pessoas sempre vai contar esse testemunho dos outros. E nós precisamos contar os nossos testemunhos. Precisamos contar aquilo que Deus fez com a gente. Sabe, era falta de memória. E quem esquece o que Deus fez, entra em crise muito rápido. Começa a ter medo de tudo. Começa a olhar para a situação: nossa, isso não vai dar. Ouve a palavra, fica animado, mas sai ali fora, toma um ventinho. É como o meu cabelo com esse vento aqui do lado. Se desmancha. Ouve a fé aqui dentro, se torna um gigante. Não, porque agora eu destruo tudo. Aí bateu o vento. O Senhor aqui dentro, Ele te capacita. É como se nós estivéssemos treinando, nos preparando para vencer a adversidade lá fora. Diante do novo aparece o problema.
aquilo que eu não vivi ainda. Aparece a ansiedade, aparece tantas coisas. É natural. O próprio Senhor Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele sentiu o desejo de abandonar. Sim ou não? Passe de mim esse cálice. Não foi isso que ele falou? Mas ele caiu em si. Ele lembrou quem o Pai era. Ele lembrou que ele não estava sozinho. E aí ele disse: vou em frente, eu vou encarar. E nós sabemos o resultado. Nós sabemos o que aconteceu. A falta de memória espiritual faz a gente se enfraquecer na fé. E quando Jesus falava de algo espiritual, os discípulos estavam vendo a falta de pão. Quando ele falou: não siga os conselhos dos fariseus, ele está dizendo assim: cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado com aquilo que o fariseu fala. Ele fala de muita coisa, mas nada daquilo que ele fala, ele faz. Aí os discípulos estavam olhando para o pão, estavam sentindo falta do pão. Às vezes Deus está falando com coisas espirituais com você, e você está lembrando das coisas físicas. Eu quero dizer para você que o Senhor nessa noite está lembrando você de quem você é em Cristo. Você é forte. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor. É Ele que está falando com quem? Comigo e com você. A mente que só registra dores torna-se uma pessoa ansiosa, desconfiada, uma pessoa cansada. Não registra dores, não registra. Se você quiser guardar alguma coisa, o meu conselho: guarda dinheiro e vai viajar. Mas não guarda dores, não guarda rancor, não guarda tristeza, não guarda nada disso. Isso vai te matar, isso vai te atrofiar, isso vai te, acabar com você. Está pesado? O Senhor pede para que você troque o fardo dele com o seu, porque o fardo dele é leve. Mas às vezes a gente que não é humilde o suficiente de falar para o Senhor, antes de chorar e gritar na frente de qualquer pessoa, de ir para a rede social, de mandar um zap, seja você, buscar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas a gente fala com todo mundo e deixamos Deus por último. Se ajoelha, eu não sei o jeito que você ora, porque não é só de joelho que ora. Melhor dizendo, ajoelhado, de joelho todo mundo, ninguém tira o joelho para orar, né? Mas às vezes é ajoelhando que a pessoa olha. É só a única forma. Irmão, tem hora que não dá para ajoelhar, você tem que orar do jeito que você está mesmo. Imagina só, você está no banheiro, dá um estouro lá no chuveiro. Você vai esperar para orar de joelho? Já começa a orar ali mesmo: Senhor, me preserva a vida, esse fio descascado, não dá short em mim, isso aqui está tudo molhado, vou morrer eletrocutado. Não, eu não quero, Senhor, me preserva. Aí a chave, cai lá no disjuntor. Você tem que orar do jeito que você está, onde você está. Deus que tem que te ver ajoelhado, mas ajoelhado não no físico, mas no espiritual, reverenciando a autoridade, o poder de Deus na sua vida. A presença de Jesus é maior do que qualquer falta que a gente possa ter. O maior erro dos discípulos foi só achar que eles tinham falta de pão, mas ele estava tendo a falta de compreensão de quem estava com eles. E compreender quem está com a gente é muito importante. Tem um ditado popular que eu vou usar ele agora: diga com quem tu andas, eu direi quem tu. A companhia faz com que a gente mude. A companhia muda a gente. A companhia muda o nosso comportamento. A companhia muda o nosso desejo. A companhia muda a nossa direção. A companhia liga uma chave. Quem tem sido o seu companheiro? Quem tem sido o seu companheiro? O maior erro deles foi achar que só tinha falta de pão. Jesus podia multiplicar o pão. O que Jesus não podia é obrigar eles a acreditar. Jesus evidenciou o seu poder, a sua graça, a sua presença. Foi esquecer de quem estava no barco, de quem estava com ele, de quem ele estava atendendo um chamado. Quando o discípulo falou assim: vem comigo, eles aceitaram o convite. Você já aceitou o convite? Você já aceitou Jesus? Você já foi batizado? Você já desceu as águas? Você já aceitou o convite? Quer dizer, não é Cristo que está com você, mas você aceitou o convite. É você que está com Ele, é você que está caminhando, é você que tem que caminhar. É nós que estamos com Cristo, porque nós aceitamos o convite.
Não fica lembrando das coisas ruins. Lembra de quem já passou por todo o mal, para que nós vivêssemos o bem. Você pode até estar com pouca coisa. Talvez aquilo que você... Ai, pastor, eu estou com tanta pouca fé. Aí eu estou com pouco... Irmão, hoje de manhã, nós fomos fazer café da manhã, e não tinha açúcar em casa. Aí eu peguei minha mãe, fica 3 quadras agora do mercado de casa. Falei, mãe, vamos no mercado, eu vou comprar açúcar, mas eu não consigo trazer sozinho. A senhora me ajuda a carregar a sacola? Chuta. Comprei 2 quilos de cristal que estava mais barato. 5,28 paguei nos 2 pacotes. Dei um pacotinho para ela e vi, mãe, leva esse aí, que esse aí é demais para mim. Irmãos, estava com falta de açúcar em casa. Fiz uma caminhada matinal com a minha mãe. O que a gente tem que fazer quando tem falta? Ir buscar onde não tem. Agora, se eu fosse na farmácia, eu ia encontrar açúcar lá? Não do jeito que eu estava precisando. Se eu fosse, tinha um monte de lugar que eu podia ir, mas eu não ia encontrar o açúcar. Mas eu sabia onde eu encontrava o açúcar. Então aquilo que nós estamos precisando, não adianta a gente sair em qualquer outro lugar. A gente sabe aonde é que tem o socorro. E Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nos socorre. E quero concluir aqui por causa do horário. Jesus não estava preocupado com o pão. Ele não estava. Ele estava tratando a mente e o coração dos discípulos, que estava preocupado com as coisas materiais. Sabe, às vezes você vai falar assim, pastor, mas se não fizer agora, não vai dar mais tempo. Se não fazer agora, já era, não precisa fazer mais. Aí eu cito 2 histórias para você. Quando alguém veio atrás de Jesus para curar a filha, aí chegou, pode procurar, não incomoda mais o mestre, que ele já morreu ela. Ele não morreu, ela apenas dorme. Lázaro estava morto. Senhor Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, foi ministrado aqui na sexta. Se eu tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Para o homem já estava, não tinha mais jeito. E talvez você está olhando para uma situação na tua vida, você vai falar assim, pastor, não tem mais jeito, morreu, já está enterrado, faz 3 dias, 4 dias que está enterrado. Opa, pastor, não tem mais jeito. Mas fala algo para mim aqui, olhe para cá, presta atenção. O que na tua vida existe? Qual é o problema ou a situação que você está vivendo que Jesus não pode mudar? Qual coisa na tua vida que você está vivendo que Jesus não tem capacidade, Ele não tem autoridade, Ele não tem condição nenhuma de mudar a sua história? O que é na tua vida que Ele é incapaz de resolver? Jesus, Ele só não resolve aquilo que eu não permito Ele resolver, por causa do livre-arbítrio, por causa da minha escolha. Nós precisamos parar de viver como se Deus nunca tivesse feito nada por nós. Nós devemos abandonar isso. Esse sentimento de Deus não é capaz, o que eu estou vivendo é muito grande. Sabe, quando eu falo que o problema meu é muito grande, eu estou diminuindo o tamanho de Jesus. Eu estou diminuindo o poder do Senhor. Eu estou diminuindo a capacidade do Senhor, porque o meu problema é grande. O seu problema foi grande porque você tem valorizado esse problema. Mas quando você valorizar Cristo, o problema vai deixar de existir. Precisamos dar o devido valor que Cristo tem. O problema vai vir. Irmãos, todas as pessoas que você conhece têm problema. Todos os crentes têm problema. Jesus teve problema. Mas o que Ele fez quando encontrou o problema? Ele fugiu da igreja? O que Ele fez? Abandonou Deus? É claro, deixa eu falar algo para você. Ele teve vontade, sim. Passa de mim esse cálice, passe desse momento de morrer na cruz. Mas depois ele caiu em si. Ele voltou atrás. Ele falou, olha, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Lembre-se, se posicione, se reposicione. Sabe,
E vigie os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Os homens têm isso, eu falo pelos homens. Os homens têm uma caixa enorme dentro da cabeça, que é uma caixa que não tem nada dentro. É a caixa do nada. A mulher não tem. Se a mulher entrar na caixa do nada do homem, ela vai mobiliar. Mulher não entra nessa caixa. Caixa do nada. O homem tem uma caixa do nada. O dia que ele não está com... Às vezes ele pega o controle da televisão, a televisão está lá. Mudando o canal. Aí você fala assim, amor, o que você tem? Nada. Mas você está mudando o canal? Por que você está mudando? Não sei. Não, o homem tem coisas que não dá para explicar, não tem explicação. Mas o que eu quero dizer para você, não existe nada que o Senhor não pode mudar na sua vida. Ele pode mudar tudo. A única coisa é que ele precisa ser convidado. Talvez nessa noite ele está batendo na porta do seu coração, falando assim, deixa eu entrar, vai. Deixa eu ir aí. Você está angustiado, você está angustiada. Você está triste. Tem pessoas que... Sabe aquelas pessoas que riem só por fora? Aquele sorriso que você sabe que nem na novela tem um sorriso desse. Nem. Pensa num negócio farsa. Mas a gente não fala. Tudo bem? Aquele sorriso só com o canto da boca. A gente sabe. Mas às vezes a gente não quer transparecer. É claro que você tem que escolher as pessoas que tem que falar. E escolha Cristo para falar. É aquele capaz de mudar toda a história. Porque quando a mente se alinha com Cristo, a paz volta, a fé cresce, o medo ele perde força. E é isso que você tem que fazer. Talvez hoje você está reclamando de uma coisa que o Senhor já fez você ter experiências antes. Mas por causa da cortina de poeira, por causa da cortina do problema, a gente não está vendo Cristo. Pare um pouquinho, deixa acalmar, você vai enxergar Cristo de novo. Busque a Cristo outra vez, porque Ele tem sempre um milagre para fazer. E hoje é Páscoa, nós vamos lembrar que Cristo ressuscitou e vive está para nos salvar de tudo aquilo que às vezes nós temos tendência a escolher. Amém?